Advogado Antônio Carlos Rodrigues Filho, número 1, da Sala das 13h08, AP 1344-16-2014. Voto a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, desembargadora Denise Alves Horta. Inscrita a doutora Andréa Santos Silva, pelo agravado, ausente. A palavra, doutor Antônio. Acolho a preliminar suscitada na contraminuta e não conheço do agrado de petição interposta pela executada por ausência de garantia do juízo. Doutora Maria Lúcia. Também acompanho unânime. Processo de relatoria do juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, número 14, da Sala das 13h08, RO 10.574-60-2017. Votam a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito o doutor Herman Teixeira, pelo primeiro recorrente reclamante presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor Antônio Carlos. Pois não, senhor presidente. Um minutinho só, estou indo na conclusão. Conheço do recurso ordinário do réu, à exceção dos temas reflexos da gratificação semestral no cálculo das horas extras, licença-prêmio e reflexo das horas extras sobre as verbas pagas em razão da adesão ao PEAI, amingo de interesse e execução. Conheço do recurso ordinário interposto pelo autor, rejeito a preliminar suscitada pelo réu relativo à incompetência da Justiça do Trabalho para iniciar o pleito atinente aos reflexos para previr. No mérito, nego provimento. No mérito, número 1, nego provimento ao recurso do réu. E número 2, dou parcial provimento ao recurso do autor para condenar réu ao pagamento do adicional de transferência no montante de 25% do salário percebido por todo período imprescrito, bem como os reflexos, dessa terceira salários, férias, acrescidas de um terço, abono à assiduidade, desde que comprovado o pagamento nos recibos salariais, licenças prêmios, se concedidas ou indenizadas, FGTS, indenização paga no plano de aposentadoria incentivada e contribuições para Previ. Majoro o valor da condenação para R$60 mil, com custas pela ré no importe de R$1.200. Para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declara-se a natureza salarial da parcela objeto da condenação, exceto reflexos em férias, contexto, abono, assiduidade, licenças prêmio, FGTS, indenização paga no plano de aposentadoria incentivado, PEAI. É com o voto, senhora presidente. Pois não, doutora Maria Lúcia. Estou acompanhando com a Também acompanho. Vossa Excelência vai sustentar, doutor? Sim, em relação a três outros aspectos do recurso ordinário do reclamante que não foram providos. Sim. Pois não. É porque como o voto foi favorável prevalentemente, eu achei, intuí que Vossa Excelência não ia sustentar, mas tem a palavra. Certo. Só em relação ao acúmulo de funções, pelo exercício da função chamada de líder de rede, que restou indeferido, e o reclamante entende que a sentença merece ser reformada nesse aspecto, porque a prova testemunhal demonstrou que as atribuições de líder de rede, embora não previstas nas normas internas do Banco Réu, elas de fato eram atribuídas ao reclamante, bem como a outros gerentes de agência que exerciam essa função na principal agência daquela microrregião. Então, essas funções, elas estão previstas nas normas do reclamado como funções inerentes ao cargo de superintendente regional ou gerente regional. A nomenclatura mudou algumas vezes. E, na verdade, elas não eram remuneradas e, naquele grupo, embora menor de agências em relação à abrangência da jurisdição, entre aspas, do superintendente regional, naquele grupo menor de agências, essas atribuições do superintendente regional, elas eram repassadas para esse gerente da principal agência, que era o chamado líder de rede. Então, entre essas atribuições, distribuir e cobrar metas às demais agências, visitar essas agências, remanejar, inclusive, empregados entre as agências dessas cidades que compunham aquela rede, aprovar operações de crédito e várias outras que foram apontadas pela testemunha. Então, são funções que extrapolam o âmbito da agência da qual o reclamante era o administrador. Então, entende-se devido aí
pagamento pelo desvio ou acúmulo de funções. Em relação aos interstícios, embora a gente saiba que já existe uma tendência, um entendimento consolidado por essa egrégia turma, a gente gostaria de salientar, como foi feito no recurso ordinário, que a prescrição a se aplicar aqui haveria de ser a prescrição apenas parcial, já que esse benefício ele era previsto nos normativos internos do banco, não apenas nas convenções coletivas, nos acordos coletivos, no caso, e por isso ela aderiu a um contrato de trabalho, né, desde o início, e assim deveria ser afastada a prescrição total. E em relação, por fim, à ajuda, ao auxílio alimentação, que deveria ser reconhecida, modificando a sentença, a natureza salarial dessa parcela, inclusive pelo fato demonstrado nos autos de que essa parcela era paga em espécie, mediante crédito em conta, isso foi comprovado, e que, inclusive, houve o reconhecimento pelo TST da natureza salarial dessa parcela. Então, são esses aspectos que a gente gostaria de trazer como subsídio e pedir a reforma da sentença nesses 3 pontos. Pois não. Obrigado. Pois não, doutor senhor. Antônio. Pois não. As 3 questões levantadas da tribuna foram analisadas no nosso voto, evidentemente, malgrado boa sustentação, no sentido diverso do postulado. Eu vou só ler a síntese do voto naquele ponto em que eu sustento o voto. O primeiro diz respeito ao acúmulo de funções líder de rede. O voto é longo, eu cito aqui: as tarefas verificadas, repasse de informações, definições de estratégia, cobrança de metas, marcação de reuniões, etc., não se apresentam alheias ao que se exige de um gerente geral, que trata diretamente com o superintendente dos assuntos de interesse do banco. Após citar a jurisprudência, as coisas, eu cito essa parte que eu entendo que é mais fulcral para decidir a questão. Na hipótese, pois, acolho os fundamentos da decisão de primeiro grau, porquanto não se verificou o acúmulo de funções, ausente desequilíbrio na relação contratual, considerando que as atribuições de líder de rede são compatíveis com o cargo ocupado de gerente geral de agência, prestando auxílio ao superintendente em questões organizacionais. Nada deferir neste ponto. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto levantado... Auxílio alimentação. Vamos aqui no auxílio alimentação, que cumpre destacar que na petição inicial o seguinte é certo, no sentido de que o obreiro recebeu o primeiro pagamento atinente ao auxílio alimentação em novembro de 87. Em novembro de 87 ocorreu o primeiro pagamento e assim pode-se notar nos extratos conta corrente do salário, ajuda à alimentação. O acordo coletivo de 1987, cláusula 4, previu o fornecimento do ticket a título de ajuda à alimentação a partir de 1º de novembro de 87, estabelecia expressamente sua natureza indenizatória. Assim, à época que o autor recebeu o benefício, a norma coletiva vigente previa já a natureza indenizatória para o benefício. Assim sendo, o autor não faz uso da integração do auxílio alimentação em seu salário, na medida em que não houve alteração ilícita da natureza jurídica do benefício, visto que o obreiro recebeu sob a roupagem indenizatória por força da norma coletiva. Está aí os fundamentos, eu ainda detalho e, enfim, julgo improcedente o pedido. Agora, o último aspecto levantado da tribuna diz respeito ao interstício, à prescrição. A pretensão obreira diz respeito à alteração contratual perpetrada pelo réu, que, em agosto de 97, modificou unilateralmente o percentual de interstícios salariais de 12% e 16% para 3%. O réu, por sua vez, sustenta que o direito em questão não é assegurado por lei e a alteração à vida se trata de ato único. Eu cito aqui a jurisprudência do banco: contar-se, portanto, com o alterado pactuado envolve parcela não assegurada em lei, o que atrai a aplicação da prescrição total prevista na súmula 294. Não houve supressão dos chamados interstícios instituídos por norma interna do banco, mas tão somente alteração de seus percentuais, pois, por meio de negociação coletiva, o que não ofendeu o preceito de lei. Cito jurisprudência e, ao final, nego provimento ao recurso no aspecto.
Então, são esses 3 aspectos, presidente, que foi levantado na tribuna, e eu mantenho o voto da forma como proposto originalmente, senhora presidente. Pois não, doutora Maria Lúcia. Isso acompanha. Também acompanho, doutor. Unânime, então, nós temos o voto do relator. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Processo de relatoria do juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, é o número 26 da sala das 13h08, ROPS 11037-20-2018. Votam desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito Dr. Leonardo Augusto Bueno, pela segunda recorrente, quarta reclamada, presente. Boa tarde novamente, Boa doutor. tarde novamente. Doutor Antônio. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelo autor e pela quarta Ré Seara Alimentos Limitada, uma vez próprios, tempestivos e preenchidos os requisitos de admissibilidade. Rejeito a preliminar de legitimidade passiva, da quarta Ré. No mérito, dou-lhe provimento ao recurso do autor para, letra A, afastar a limitação aos valores dos pedidos indicados na petição inicial na liquidação da sentença. Letra B, majorar a condenação referente ao intervalo entre a jornada para 1 hora diária, nos dias em que o autor cumpriu jornada superior a 6 horas. E, por outro lado, nego provimento ao recurso da quarta Ré. Como voto, senhora presidente? Pois não, tem a palavra, doutor. Excelência, houve alguma alteração com relação à jornada já fixada pelo juízo de primeira instância? Doutor Antônio. Só para esclarecer, para direcionar aqui a sustentação. Pois não. Jornada de trabalho, turno ininterrupto, horas e dias. Como não vieram aos autos controles, a questão acerca da jornada de trabalho cumprida pelo autor é dirimida através da prova oral. Foi dirimida através da prova oral. Na inicial, o reclamante pediu uma jornada, testemunhas. Eu estou mantendo a sentença de primeiro grau. Tem a palavra, doutor. Agradeço, excelência. Então, no caso, eu vou me ater aos honorários sucumbenciais deferidos, curiosamente, em 13%. Né? Achei a variação vai de 5 a 15%, e curiosamente foi dado em um percentual de 13%. Mas saliento que esse processo, além do rito sumarício, a complexidade dele se tornou mínima, porque, apesar de 4 demandadas, somente a tomadora de serviço está respondendo por esse processo. As 3 primeiras foram revés. Então, não se tem uma quantidade de documentos tamanha para justificar esses honorários. A complexidade das matérias expostas também diminuta, né? Se atém às horas extras, no caso, o pedido de um turno de revezamento e o intervalo entre a jornada. Não. E, no caso, os próprios honorários. Então, eu não vislumbro, apesar que eu não me sinto confortável como advogado pedir a diminuição desses honorários sucumbenciais, mas da tribuna gostariam que eles fossem reduzidos, porque na condição de quarta ré e tomadora de serviço e ausente as demais, quem irá arcar efetivamente com essa condenação seria a empresa por mim representada aqui. Então, solicito da tribuna a redução desse percentual, minimamente. Doutor Antônio. Não vejo razão para reduzir isso, mas está arbitrado, segundo os critérios de valorização feita na primeira instância, em consonância com os critérios estabelecidos no artigo 691, letra A, e parágrafo 2º da CLT, e com a complexidade relativa da demanda. Agora nós vamos encontrar isso de forma mais comum, os honorários variando de 10% a 20%. Mantenho o voto. Pois não, doutora Maria Lúcia. Aqui que não foi o eminente relator, constou que foram condenados a pagar para os procuradores do autor honorários que foi arbitrados em 12% do valor da liquidação da sentença. Não, há menção a esses 12% no corpo do voto, mas foi arbitrado finalmente em 13% realmente.
foram fixados em 13%. Pessoal, sim. Eu vou ver se é erro material ou eu corrijo. Deve ter sido erro material, na fundamentação. Foi fixado em 13% na primeira instância. Vossa Excelência acompanha, doutora? Eu só estava registrando esse material aqui, que eu fiquei assim sem saber. Não, eu vou corrigir. É material de fundamento. Eu também estou acompanhando, unânime, então, doutor, nos termos do voto do relator. Na decisão. Agradeço a todos. Nós que agradecemos. Boa tarde. Bom, então, terminamos a pauta de sustentação oral dos processos de PJE.